Guardar tudo para si faz ela guardar fezes também. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal de Iridologia e Bem-Estar. É um prazer enorme ter você aí do outro lado. Muito obrigada por você estar aqui. E eu já vou te falando, viu, que nessa aula de hoje você vai ajudar o seu paciente que se sente sozinho ou que sente vontade de conversar com as pessoas, mas ele não consegue. Como que você pode descobrir isso? Sem precisar perguntar. Como que você pode descobrir isso numa única sessão? Fica até o final dessa aula que você vai conseguir entender como você pode ajudar o seu paciente e como que você pode descobrir a raiz do que está acontecendo com ele. Será que um problema de intestino é só intestino mesmo? A gente vai falar a fundo isso hoje, tá? Então seja muito bem-vindo, já se acomode aí. Se você quiser pegar papel e caneta, sinta-se à vontade para você poder anotar. Mas eu tenho um recadinho muito importante. É claro que aí do outro lado, eu não sei se você me conhece, pode ser que não. Se você não me conhece, não tem problema. Eu sou a Priscila Capelin, sou iridologista, e aqui nesse canal eu te ensino a você identificar, a prevenir e tratar doenças emocionais e físicas só com a foto do olho. A iridologia ela é um universo muito completo e vocês vão poder ver isso até o final da aula de hoje, tá bom? Mas um recadinho muito importante é que assim, o YouTube, ele entende que se o conteúdo for importante, você vai se inscrever no canal, você vai deixar o seu like e deixar um comentário. Então, eu já vou te dizendo que se você gostar da aula de hoje, já deixa o seu comentário aqui, que vai ser um prazer enorme eu ler o seu comentário e responder o seu comentário. E até se você tiver uma dúvida, você também pode perguntar. Combinado? Então, vamos à aula de hoje. Qual de fato é o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é o seguinte: como você pode ajudar o paciente que tem problemas intestinais? Como que você consegue descobrir na primeira sessão a raiz daquele problema, se é emocional ou se é físico? E aí você precisa entender logo de cara que é muito importante que você entenda que nem tudo que a pessoa sente é físico e nem tudo é emocional. Todo diagnóstico de uma doença, toda doença que ela é instalada, que ela já foi diagnosticada, toda doença, ela tem um fator emocional raiz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te dizer que toda doença, ela tem uma emoção que quando essa emoção ela é sentida, alimentada, o que que acontece? Essa pessoa começa a ter crises desse diagnóstico. Vou dar um exemplo, tá? Suponhamos que tem uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável. E a emoção que ela carrega é culpa. Um exemplo, tá? E aí, toda vez que ela se sentir culpada, toda vez que a culpa é alimentada, o que acontece com a síndrome do intestino irritável? Ela pode ter crises. Não estou dizendo que é culpa, eu estou dando um exemplo, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre intestino, que é até importante você do outro lado entender sobre isso, tá? A gente vai falar disso hoje, tá? Então, toda doença, ela tem uma emoção base. E nem sempre a emoção base vai ser a mesma emoção da outra pessoa, porque somos diferentes. Embora às vezes os problemas sejam parecidos, às vezes a emoção que provoca uma crise pode ser muito diferente, tá? Então, assim, quando a gente olha para uma pessoa, a gente tem que de fato olhar como ela é. E nada melhor do que terreno biológico, tá? Se você está aqui pela primeira vez e você não faz ideia do que é o terreno biológico, vou te explicar aqui em alguns segundinhos, tá? É claro que dentro da formação completa do caminho do bem-estar, tem até como você identifica o terreno biológico. Então, para você poder entender, é como se fosse a raiz do DNA. Vou dar um exemplo. É como se você tivesse uma origem dentro de você única. Então, você tem a sua digital que te deixa único no mundo. Essa digital, ela é formada dentro de um lugar. Esse lugar a gente chama de terreno biológico. Então, é como se fosse a central, a raiz de tudo, é onde começa ali a tua informação genética, tá? É a casinha do DNA. Para você entender melhor, é a tua genética mais profunda, lá na raiz mesmo.
de como você foi formado, de como você foi formado, de como você é. O que tem ali que diz informações sobre você? Isso o olho mostra, tá? Isso dentro do estudo bem profundo da iridologia, a gente consegue ver claramente que isso mostra. Então, o terreno biológico, ele também mostra a emoção base que a pessoa vai sentir. Tem um terreno biológico que a pessoa se sente com muita raiva. Tudo que ela, tudo que o corpo dela provoca de doenças é alimentado pela raiva que ela sente. Ai, Pri, então você está dizendo que a pessoa não pode sentir mais raiva? Não, eu estou dizendo que ela precisa entender o porquê que ela está sentindo a raiva. Porque toda vez que ela não entende o porquê, aquela raiva aumenta, aumenta, aumenta e provoca crises ou alimenta algum tipo de diagnóstico ou doença. Então é importante você entender isso do outro lado, que o terreno biológico, ele define a emoção que essa pessoa vai ter e vai desencadear doenças. Tem gente que é por raiva, mas tem gente que é por tristeza. Tem pessoas que. Outra emoção. Tem pessoas que é por simplesmente apatia. Ela tá apática no mundo e ela acha que isso é normal. Então, assim, é importante entender isso, porque aí você consegue ajudar o seu paciente. E é isso que eu vou explicar um pouquinho disso para você. Só para você poder ter noção, essa semana que passou, a gente estava tendo uma reunião na empresa e uma das pessoas que ali a gente trabalha junto falou assim: Ai, Pri, eu tô com meu intestino preso, já tem uns dias eu tô muito preocupada. O que que eu faço? Aí eu logo entendi, eu falei, puxa, você tá com o intestino preso? Isso é uma coisa que você tem que entender do outro lado. Toda vez que uma pessoa diz para você que tá com o intestino preso, você primeiro precisa entender três fatores. Ela está se alimentando do jeito que ela funciona? Ela está tomando água e ela passou por alguma mudança emocional? Esses três fatores alteram demais o intestino. E aí eu perguntei, né? Eu falei assim: ah, ela é intolerante a glúten, né? O glúten não faz bem para ela, de acordo com o terreno biológico dela, porque eu já conheço o terreno biológico dela, porque eu já tirei foto do olho dela. Eu normalmente sempre tiro foto das pessoas que trabalham ao meu redor para eu conhecer mais sobre elas. Então, eu já sabia, ela falou, prima, meu intestino tá preso. Aí eu perguntei, falei, tá, como que tá a questão do glúten? Ela falou, ah, eu tô comendo, mas eu parei por uns dias. Falei, para por uns dias, porque isso vai ajudar. Como que tá a questão da hidratação? Como que tá a questão da água? Tá tomando água? Aí eu ensinei ela a fazer o cálculo lá, eu falei, ó, seu peso vezes zero ponto tanto. Ela, então tem que tomar 2 litros e pouco de água. Eu falei, isso, tem que tomar. Ela, então eu vou melhorar isso. Aí eu perguntei, fiz a terceira pergunta. Eu fiz assim, e você passou por alguma mudança recentemente? Aí ela falou, o filhinho dela tá com 6 meses e ele tá tendo saltos, né? A cada dias ele tem saltos no desenvolvimento. E aí ela falou assim, ah, sim, eu tô com dificuldade, porque hora dorme, hora não dorme, hora eu tô preocupada com isso, hora eu tô preocupada com aquilo. Eu falei, ah, então faz sentido, né, ter essa mudança intestinal. Eu falei, então vamos cuidar de você. Aí eu perguntei, que é uma coisa importante de você saber do outro lado. Quando o paciente ele tem problema intestinal, sempre, sempre, tá? Gravem isso. Quando o intestino está preso, é porque ele prende o bolo fecal. Ele prende as emoções. Ele está prendendo o que ele quer falar. Aí foi quando eu perguntei, eu falei, você se sentiu desconfortável em alguns dias atrás, onde você não pôde falar o que você gostaria de ter falado? Ou você achou que não era necessário falar, ou você achou que, ah, se eu falar eu vou machucar, é melhor eu ficar quieta. Aí ela fez assim, ó, e trancou a boca, né? Quando o paciente faz assim, ó, arregala os olhos, assim, você já sabe que ele trancou a boca. Aí eu falei, puxa vida, então temos coisas ali para poder tratar. Aí eu falei assim para ela, eu falei, olha, eu não vou tocar, né, na ferida, eu super entendo que você tem o direito de se sentir assim, mas é importante você saber que o intestino está preso porque algumas emoções estão presas. E você pode fazer algo para você. Você pode escrever essas emoções no papel, você pode desabafar no papel, você pode contar o que aconteceu no papel. Ou você pode fazer isso de forma verbalizada mesmo, falar. Você também pode verbalizar, desabafar para alguém o que aconteceu. Aí ela disse assim: Ah, mas eu não consigo. Eu falei: Ah, não tem problema, tem uma coisa que você pode fazer também. Porque lembra assim, as fezes não é guardar? A pessoa está com dificuldade de deixar ir embora. Então ela precisa deixar o lixo ir embora.
lixo físico, lixo emocional, precisa deixar ir embora. Aí eu disse assim pra ela, eu falei, bom, a tua dificuldade é deixar o lixinho embora, então o que que a gente pode fazer? Você pode deixar o lixinho emocional escrevendo, que ele vai embora, ou falando, desabafando para um amigo. Se não for possível desabafar com um amigo, você pode. Eu falei, monta uma conversa no WhatsApp com você mesmo. Monta lá, monta uma conversa no WhatsApp com você mesmo, um grupo no WhatsApp com você e coloca assim, ó, desabafos. E aí, toda vez que você se sentir chateada com alguma situação, você vai lá, pega o seu celular, abre o áudio, faz isso de forma verbalizada e fala como se você estivesse falando para a pessoa. Descarrega ali. Descarregar, soltar, né? Deixar ir embora. Tudo isso influencia muito no intestino. E aí eu ensinei isso para ela, né? E por que que eu tô te contando isso aqui nesse vídeo? Porque você aí do outro lado, você que atende pessoas, você precisa entender que às vezes o seu paciente, ele tem uma questão física muito forte, mas é alimentado por um fator emocional. E a gente é responsável por descobrir isso. É claro que na hora eu pedi a foto do olho dela e aí eu identifiquei. E é isso que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Na hora que eu tirei a foto do olho, eu vi lá uma marquinha. Aquela marquinha significava que ela tem dificuldade de se comunicar. Imagina, uma pessoa com dificuldade de se comunicar. E é isso que eu vou mostrar aí para você, ó. Vou compartilhar aqui a tela, só para você poder entender. Ó, tem essas duas marcaçõezinhas azuis, né? Mas especificamente essa daqui, ó. Essa aqui. Então, essa marcaçãozinha, na hora que eu bati o olho, eu falei, o jeito que tá a marcação, tudo como mostra. Eu falei, você tem dificuldade de se comunicar lá? E tenho. Aí o marido que tava do lado falou assim, ah, eu também tenho dificuldade de confiar. Eu falei, então isso influencia muito. Por quê? Mas olha só, ela não precisou me dizer isso. A gente tirou a foto do olho, a gente já conseguiu ver ali um ponto onde ela pode melhorar com relação ao emocional dela. Aquilo vem afetando ela. Aí falei tudo isso, né, que eu disse para vocês, falei que ela poderia se comunicar dessa forma e ela precisa desenvolver confiança pelas pessoas, mas que leva tempo. Falamos sobre isso também. Aí do lado, nessa mesma foto, você aí do outro lado pode ver que existe uma outra marcaçãozinha, que é essa em azul, essa daqui. Quando eu vi essa marcação, eu me cortou o coração, porque essa marcação é a marcação de se sentir sozinha. Então a pessoa sente, ela se sente sozinha dentro dela. Ela não se sente sozinha porque deixaram ela sozinha. Ela se sente sozinha porque ela não sabe lidar com o vazio dela. Ela sente um vazio interno que a casa pode estar cheia, pode ter 10 filhos, pode estar super bem casada. Não é uma solidão relacionada a problemas de relacionamento ou porque de fato essa pessoa foi abandonada. É uma solidão relacionada assim, a uma questão muito mais forte com pai e mãe, sabe? Não é porque ela foi abandonada, é porque ela entendeu que aquilo era necessário. Ela entendeu que ficar sozinha é necessário, mas não necessário de forma benéfica, é necessário para adoecer. Então, sabe aquela pessoa que se isola e fica pior isolada? Então, aí eu disse para ela, eu falei, ah, você costuma ficar muito sozinha? Eu costumo. E ela casada, né, com um filhinho de 6 meses. Ah, eu costumo, às vezes eu preciso do meu tempo. Então tá, eu fiquei pensando assim, eu falei, puxa, no olho ali, quando a gente vê a marcaçãozinha no olho dela, a gente entende claramente que aquela marcação, ela tem a ver com mãe, né, e pai. Aí eu falei assim, ai, como é a relação com a sua mãe e com o seu pai? Ela contou um pouquinho, e aí deu para poder entender. Então, olha como é a profundidade de um olho, né? Quando a gente olha o olho de uma pessoa, quando você passa a enxergar o universo de uma pessoa, você entende o porquê que essa pessoa faz todos esses risquinhos, ó. Cada risquinho desse significa algo. Olha isso. Cada risquinho desse significa uma postura, um jeito de ver a vida de uma outra forma. Tanto tem a questão emocional, quanto tem a questão física. Então, quando a gente olha um olho assim, já dá para a gente poder entender que essa pessoa é extremamente reservada, ela fala bem pouco, e quando ela fala, ela não gosta de perguntas que invadam a privacidade dela,
ela se sente desconfortável com essas perguntas, mesmo que seja para poder ajudar ela. Ali, aqui no olho, a gente vê uma dificuldade enorme no relacionamento com as pessoas. Ela confia, mas ela confia até a página 2. Então, imagina você do outro lado poder tirar foto do olho de uma pessoa e já descobrir isso logo de cara. Você não vai precisar ficar demorando várias sessões para poder descobrir. E é isso que eu falo, sabe? Você do outro lado, como você pode ajudar uma pessoa que tem essas dificuldades? A primeira coisa que você tem que fazer é tirar realmente a foto do olho dela. Porque quando você tira a foto do olho dela, você já vai conseguir descobrir o terreno biológico, como que essa pessoa funciona, sabe? Que horas que ela come, que horas que ela dorme, qual é o alimento que vai fazer mal para ela? Será que ela está dormindo no horário que ela tem que dormir? Será que ela está interagindo? Será que ela é uma pessoa da natureza ou não? Então dá para a gente poder saber tudo isso ali, naqueles segundinhos ali que você tira a foto do olho de uma pessoa. Após isso, é muito importante a gente entender que após tirar a foto do olho, você precisa de ajuda para poder entender os pontos principais, porque o olho mostra muita coisa. E aí, o que que é mais importante para você poder dizer para a pessoa e ajudar ela no tratamento? Então, quando você encontra uma pessoa, que é igual o caso dela, né, com essa falta de olho, aonde tem uma solidão muito marcada e uma falta de comunicação, então a gente precisa ajudar ela a se comunicar e se relacionar, porque isso melhora a saúde dela. E é isso também que está afetando o intestino dela. Porque o fato dela ficar extremamente quieta, reservada, guardar tudo para si, faz ela guardar fezes também. Ela não coloca para fora o lixinho fecal que ela tem dentro dela. Então, emocionalmente, o paciente, ele dá sinais. Então, às vezes, o físico de uma pessoa, ele já deixa claro se é emocional ou se é físico. Alguns sintomas. Só que para você ter certeza aí do outro lado se é físico ou se é emocional, é importante você entender que você precisa ter algo que te dê mais segurança. Eu aqui tenho a iridologia, você viu aí, né? Eu compartilho a fotinho do olho e a gente consegue saber se é extrovertido, introvertido, se a genética é materna, se é paterna. Nesse caso aqui, a genética é materna e essa pessoa quase não fala e ainda tem uma dificuldade em se comunicar. Então, ela já não fala no natural e ainda tem a dificuldade, então isso piora o que ela está sentindo, o que ela está passando. Por isso que é importante entender a fundo, sabe, a saúde do paciente. E aí você deve estar se perguntando assim, tá, Pri, agora que eu entendi isso, mas como que eu trato? Como que eu ajudo uma pessoa que tem esses dois conflitos? Então a gente vai ajudar com três maneiras também. A primeira maneira é assim, fazer o paciente entender a situação dele. Você aí do outro lado, que é um profissional da área da saúde, a sua função é essa, você precisa dar direção para o seu paciente. Então você precisa dizer para ele o que está acontecendo com ele e o porquê. Então a primeira coisa é fazer ele entender. Ó, por que que você está sentindo o que você está sentindo? Deixa eu te explicar. Por quê? A segunda coisa é você entender a necessidade daquele paciente naquele momento. O que é que ele precisa naquele momento para ele poder melhorar? O que é que ele precisa? Aí vai de uma boa avaliação mesmo, porque quando você faz uma boa avaliação, você entende de forma assertiva o que o paciente precisa ali na hora. Então, por exemplo, no caso dessa paciente, ela precisava de um aminoácido e uma vitamina e um desintoxicante. Então, ali na hora eu já consegui identificar e já passei. Mas imagina se você não é um terapeuta completo, que aí você, assim, só vê a parte emocional. Você entendeu essa parte que ela não fala das emoções, mas também não ajudou ela. Não é falar que vai ajudar ele no banheiro, porque tem um fator físico. O tanto que ela ficou sem falar piorou o físico. Então, eu preciso ajudar o físico, eu preciso ajudar o emocional, embora a raiz seja emocional. Então, eu passei o aminoácido, passei a vitamina, e para a gente poder equilibrar essa parte intestinal, tá? E a terceira e última coisa é a gente entender se o paciente ele está disposto a fazer aquele tratamento, ele está disposto a fazer. Pri, por que que você está perguntando isso? Porque tem pessoas que não querem ser ajudadas e você precisa aprender a respeitar elas. Você precisa aprender que nem todo mundo quer a ajuda que você pode dar. Nem todo mundo, às vezes a gente quer mais para o paciente. A gente quer mais porque a gente vê como que a pessoa tá, o desespero que a pessoa tá, e a gente quer muito mais
que o paciente. Então, você do outro lado, como profissional da área da saúde, você tem que entender que às vezes você não pode querer mais pelo paciente. Você simplesmente tem que respeitar a forma como ele vai fazer o tratamento, confiar que ele vai fazer e respeitar o retorno desse paciente. Então, por exemplo, imagina, ela está com o intestino preso. Eu falei das questões emocionais, passei o aminoácido e a vitamina. Mas será que essa pessoa vai fazer tudo? Será que ela vai dar conta de tomar aquele mineral do qual eu disse para ela? Será que ela vai dar conta de tomar a quantidade de água? Eu preciso confiar nesse meu paciente. Mas eu preciso explicar para ele a importância. Então, o terceiro ponto é você entender que o paciente ele tem um tempo. Ele tem um tempo para ele poder fazer tudo o que você mandar. E aí, ou o que você pedir, ou o que você orientar, seja lá como você, assim, se porta ele. Mas o importante é você respeitar a vida do paciente. O paciente que senta na sua frente, ele está muito fragilizado. Ele já tentou tanta coisa, que ele está tão cansado. Será que você vai ser mais uma que ele vai acreditar e não vai dar resultado? Será que se ele tomar tudo que você indicar, ele só vai perder dinheiro? Então, o paciente ele vem muito fragilizado. E você, como profissional, você precisa acolher esse paciente. É esse paciente que precisa de ajuda, sabe? Então, acolha a pessoa que sentada na sua frente para poder pedir ajuda. E nesse quesito do intestino preso, foi importante porque ela pôde entender que é verdade. Ela tem dificuldade de falar. Eu falei, então, mas essa dificuldade está afetando seu físico. Chegou um momento que a gente precisa te ajudar ainda mais. Então, olha a importância disso. Então, saber da vida do paciente pelos olhos é mais importante do que o que ele conta, porque pelos olhos você vai conseguir descobrir a raiz. Um exemplo, se ela fosse num clínico geral, ela foi no médico no clínico geral, o que que o clínico geral poderia ter feito por ela? O clínico poderia ajudar ela, óbvio que poderia ter ajudado, mas ele ia dar o quê? Um laxante? Ele ia dar algo para poder tirar as fezes dali? Ele ia, mas daqui 4, 5 dias volta tudo de novo. E aí? Ele conseguiu resolver a raiz? Não, ele não conseguiu, porque o poder dele está limitado. Ele tem uma incrível capacidade, mas a capacidade dele tem um limite. Aí que entra a terapia integrativa. Porque quando você é um iridologista que consegue ver terreno biológico, as emoções básicas, você consegue ajudar essa pessoa na raiz dela. E ajudando na raiz dela, você proporciona a melhora e não volta o problema. Ou se voltar, é porque essa pessoa deixou de fazer algo. Então é muito importante entender tudo isso, sabe? A vida do paciente ela é muito preciosa, mas você do outro lado que ajuda esse paciente, você precisa ser assertivo na técnica que você usa. Se você não usa uma boa técnica, você não vai conseguir ter um bom resultado, tá bom? Aqui no consultório eu uso a técnica da iridologia. Ela é muito mais assertiva, você pode ver, né? Imagina que o olho, cada risquinho desse é um jeito dessa pessoa se comportar de forma diferente. Cada cicatriz dessa me diz um caminho que essa pessoa passou ao longo da vida. Então, imagina você poder entender o paciente sem ele precisar falar. Ele fala pouco, mas a gente pode ser muito assertivo no tratamento. Então, a iridologia ela é um universo que mostra o terreno biológico, mostra onde está o problema, mostra a emoção, mostra o que você tem que fazer, qual é o mineral e a vitamina que você pode dar para isso, tá? E eu acabei descobrindo tudo isso vivendo na prática isso, sabe? Vivendo na prática, fazendo atendimento de consultório. São muitos anos atendendo no consultório diversos pacientes com diversos problemas até eu conseguir entender que existe isso, existe uma emoção base que alimenta tudo isso. Parece loucura, né? Mas você viu como meu olho ele é o universo. Ó, esse quadro ele deixa claro, ó. Eu sempre digo que esse quadro ele traz várias coisas que a gente pode dizer sobre como você descobre a raiz de alguém. Uma pessoa pode estar chorando, mas ela também pode estar sofrendo, ou ela pode estar chorando de alegria. E aí, será que essa pessoa é alegre mesmo? O olho mostra? Mostra. Será que tem tendência a ter alguma doença? O olho mostra? Mostra também. Então, você poder ajudar o seu paciente dessa maneira vai conseguir fazer ele caminhar mais leve na vida. Isso tem preço? Custa quanto, hein? Quanto custa ajudar uma pessoa? Quanto custa ajudar uma pessoa que há 10 anos não vai no banheiro? Quanto custa ajudar uma pessoa que há 10 anos tem cólica menstrual? Isso não tem preço, sabe? Não tem valor, né? Porque o valor ele é incalculável, não tem preço.
Então, imagina você poder proporcionar isso para a pessoa, porque simplesmente aprendeu uma técnica mais assertiva, que te dá mais segurança. É isso que a iridologia faz. A iridologia ela é bem assertiva no caso dessa moça, né? É uma moça linda, mas que tem essas dificuldades, e tá tudo bem ter as dificuldades. Mas vamos deixar essa pessoa saber, para ver se essa pessoa quer resolver, para ver se essa pessoa quer ajuda. É isso que você pode fazer com a saúde do seu paciente. Só lembra de uma coisa? Não tem como você ajudar uma pessoa pela metade. Se você só ajuda no emocional dela, você ajuda ela pela metade. Se você só ajuda no físico dela, você ajuda ela pela metade. O profissional completo, ele é o que ajuda nos dois. Seja essa pessoa. Proporcione isso para os seus pacientes, tá? Dê respostas para eles. Essas pessoas precisam de respostas, tá bom? E se você tem aí algum conteúdo, alguma dúvida, alguma coisa que você quer aprender, você vai perguntar aqui embaixo. Pode perguntar que eu mesmo vou responder. E a tua melhor dúvida aí pode até virar uma aula aqui, quem sabe? Deixa eu te ajudar, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui comigo, obrigado pela tua atenção. Lembra que se o YouTube entende que esse assunto é importante, ele leva para mais pessoas. Para ele poder levar para mais pessoas, é só você se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. E se você gostou, deixa eu saber também, tá bom? Obrigada por você estar aqui, obrigado por mais um momento desse e até a próxima. Tchau!